Olá, amigos do Atualidades do Direito. Vamos agora conversar a respeito de temas polêmicos, temas importantes relacionados à temática Tribunal do Júri. Está em andamento o júri do goleiro Bruno. Algumas polêmicas surgem em decorrência desse caso concreto e é importante que nós possamos discutir a respeito de alguns temas. Eu selecionei para essa discussão de agora 3 temas. Esses temas polêmicos envolvendo o Tribunal do Júri, selecionados por mim, que iremos discutir agora, são efeitos jurídicos da confissão, homicídio sem cadáver e decisões conflitantes no Tribunal do Júri. Efeitos jurídicos da confissão, homicídio sem cadáver e decisões conflitantes no júri. Então vamos começar falando a respeito dos efeitos jurídicos da confissão. A confissão, esse tema é importante, o tema da confissão, porque há uma especulação de que o goleiro Bruno irá confessar a autoria do crime doloso contra a vida. E a pergunta, independente da notícia, independente do fato concreto, a pergunta que fica é: em caso de confissão do réu, o que acontece? Quais são as consequências relacionadas a esse tema, consequências jurídicas? E para isso, é preciso que nós ingressemos no Código de Processo Penal e no Código Penal para extrair do ato da confissão as suas repercussões jurídicas. Então, começando no capítulo 2, capítulo 2, exame do corpo de delito e das perícias em geral, no Código de Processo Penal, nós temos no artigo 158 a primeira menção à confissão, que diz: quando a infração penal deixa vestígios, a perícia é indispensável, sabemos disso. E o artigo termina dizendo o seguinte: não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, eu preciso de um exame de corpo de delito direto na vítima ou indireto por testemunhas. Vamos falar disso na nossa segunda temática do homicídio sem cadáver. Mas agora, sobre a confissão, existindo vestígios da morte, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Olha a primeira menção importante sobre a confissão do acusado. Então, o que o CPP está nos dizendo é o seguinte: não basta que alguém confesse ter matado uma outra pessoa. Sem o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não há que se falar em perícia, não há que se falar em prova e, portanto, não seria possível, em tese, a condenação dessa pessoa. A confissão não tem essa força. A confissão precisa, em crimes que deixam vestígios, do exame de corpo de delito direto ou indireto. O exame de corpo de delito direto no homicídio é o exame necroscópico, que é feito no cadáver. E o indireto, como já afirmei para os senhores, é feito através de indícios. Indícios são provas indiretas, no caso, prova testemunhal. Segunda menção à confissão presente no Código de Processo Penal está no parágrafo único do artigo 186. Ele diz o seguinte: o silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Então, no caso, a confissão, no artigo 186, parágrafo único, ela surge com o seguinte recado: silêncio não é confissão. O quem cala consente não serve para a confissão do acusado. O silêncio não importa em confissão. O silêncio não significa confissão. O silêncio significa a não autoincriminação. E isso tem que ser levado em consideração, em especial, no Tribunal do Júri. Porque no Tribunal do Júri, o silêncio do réu, quando é perguntado algo comprometedor para ele, pode interferir na cabeça dos jurados. Os jurados do Conselho de Sentença são as pessoas que efetivamente irão proferir um veredito, condenado, inocente. O jurado absolve o acusado?
é um terceiro quesito, é um quesito aberto. Ele pode absolver ou pode condenar com base na motivação dele, motivação própria que não precisa ser exteriorizada. Então, olha que interessante. O réu ficou em silêncio no momento que o promotor fez uma pergunta. Você matou a vítima? E ele, ao invés de dizer não matei, ele fica em silêncio. Esse silêncio, diz o parágrafo único do 186, não pode significar a confissão. Os jurados não poderão interpretar esse silêncio como uma confissão. Mas, repito, no âmbito do tribunal do júri, é muito mais difícil medir essa questão. Por quê? Porque eu não sei o motivo pelo qual o jurado vai condenar ou absolver. Ele simplesmente responde sim ou não para o terceiro quesito do jurado absolve o acusado. Certo? Essa é a segunda menção da confissão no Código de Processo Penal. Depois entramos no capítulo 4 das provas, que fala da própria confissão. E aqui eu tenho algumas regras. O primeiro vai do artigo 197 ao artigo 200. O 197 diz: o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. E para sua apreciação, o juiz deverá, não é poderá, deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Esse artigo 197, pessoal, ele nos traz o seguinte recado: confissão sozinha não serve para nada, certo? Então a confissão não tem força para resolver uma ação penal, para que seja conclusiva. A confissão precisa, ela deve ser comparada, ela deve ser analisada com os demais elementos de prova, com outros indícios, com outras provas presentes na ação penal. Então a confissão isoladamente não tem força para solucionar um caso concreto. Tá certo? Esse é o recado do artigo 197, que nos fala do valor da confissão. Quanto vale uma confissão? Sozinha, ela não vale nada, tá certo? 198. Repete o direito ao silêncio. O silêncio do acusado não importará a confissão. Aqui nós temos uma parte final desse 198 que cabe uma ressalva. Mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Muito cuidado com a parte final do artigo 198. Na minha opinião, ele não foi recepcionado pela Constituição da República. Essa regra de 1941, do decreto 3689 de 41, não foi recepcionado pela Constituição. Por certo, a Constituição, ela garante o direito ao silêncio, o direito à não autoincriminação, em sentido máximo, em sentido lato. Essa observação final, ela é pejorativa, ela é ditatorial. Quando ele diz, confissão, o silêncio não é confissão, mas o juiz pode interpretar negativamente esse silêncio. Não, isso é um absurdo, certo? O juiz, no momento de proferir a sua decisão, deve sempre motivá-la, artigo 93, 9º da Constituição. O juiz, no momento da condenação, quando for fundamentar a sua condenação, precisa apresentar os motivos, ao contrário dos jurados. O juiz, sim, num rito comum, ele precisa apresentar os seus motivos. E se ele colocar na decisão dele, o réu ficou em silêncio e interpreta esse silêncio de forma condenatória, essa decisão é inconstitucional. Ela fere o princípio da presunção de inocência e ela é ilícita, ilegal, porque ela desrespeita dois dispositivos do CPP, como vimos agora. Depois, o artigo 199 diz, a confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos. Não há grande dificuldade. No artigo 200, a confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. O artigo 200 ele nos diz o seguinte, o réu está sendo acusado de 3 homicídios conexos. E ele confessa o primeiro e não confessa os outros 2. Perfeitamente possível, a confissão ela é divisível, tá certo? Outro ponto, ela é retratável. Então, no início do interrogatório ele confessa, durante o interrogatório ele muda de ideia e ao final ele pede a palavra e diz, eu estou me retratando, eu não vou mais confessar esse crime. É possível a retratação da confissão. Então, já guarde esses duas características da confissão. Ela é divisível e é retratável.
A última menção à confissão presente no Código de Processo Penal está no âmbito da ação de impugnação, revisão criminal. A revisão criminal, no artigo 630, ela trata da indenização. Em caso de erro judiciário, o Estado deve indenizar aquele preso que foi condenado ou que foi preso injustamente. Mas há uma ressalva bem interessante no caso do parágrafo 2º, a linha A, que ele diz o seguinte: a indenização não será devida, e aí vem esse caso, se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante da revisão criminal, como a confissão ou ocultação de prova em seu poder. O que ele está dizendo aqui para você é o seguinte: se o réu confessou e depois, no futuro, entrou com uma revisão criminal e conseguiu provar a sua inocência, o Estado não deverá indenizá-lo. Porque se ele se imputou a autoria daquele crime no âmbito da ação penal com contraditória e ampla defesa, não compete ao Estado ressarci-lo. Ele deu causa à sua condenação, aliado aos outros elementos de prova. Portanto, não tem cabimento que o Estado o indenize futuramente. Tá certo? Essa é a última menção da confissão no Código de Processo Penal. E agora vamos para o Código Penal. No Código Penal há uma informação importante sobre a confissão e diz respeito às circunstâncias atenuantes. Bom, sobre as circunstâncias atenuantes, eu preciso fazer rapidinho uma recapitulação a respeito da fixação da pena. O juiz, quando condena o réu, ele precisa fazer a dosimetria da pena usando o critério trifásico do professor Nelson Gria, que está plasmado em nosso Código Penal. Ele fixa a pena base, usando as circunstâncias judiciais do artigo 59. No segundo momento de fixação da pena, de dosimetria da pena, surgem as circunstâncias. As circunstâncias, elas podem ser atenuantes e elas podem ser agravantes. As agravantes estão no artigo 61, 62 do Código Penal e as atenuantes no artigo 65 e 66 do Código Penal. A confissão, ela é uma atenuante. A confissão é uma atenuante. Portanto, ela tem o poder de diminuir a pena base fixada na primeira etapa. Chegamos na segunda etapa, tem uma confissão. A confissão é uma circunstância atenuante. Vamos diminuir a pena base, salvo se a pena base já esteja no mínimo legal. Se a pena base está no mínimo legal, a circunstância atenuante da confissão ou qualquer outra não tem força, não tem o condão de diminuí-la aquém da pena base, tá certo? Isso é uma consequência penal da confissão. Então, senhores, recapitulando. Caso o goleiro Bruno confesse a autoria do crime que está sendo imputado a ele, no seu interrogatório, no júri que está acontecendo, o que acontece? Em regra, ele terá direito a uma atenuante. Caso venha a ser condenado pelos jurados, o juiz presidente do júri, no momento de fazer a dosimetria da pena, deverá levar em consideração eventual confissão. A pergunta que se faz para encerrarmos esse primeiro tema polêmico do júri é o seguinte: a confissão deve ser voluntária? É preciso que a ideia de confessar seja espontânea? Então há uma discussão na doutrina a respeito da confissão. Para ter o valor de confissão, para ter o valor de circunstância atenuante, ela ser, além de voluntária, eu quero confessar, ela ser espontânea. A ideia é surgir da própria pessoa que está arrependida e por isso deseja confessar. Não é necessário que ela seja espontânea. Pode, por exemplo, o promotor dizer: Bruno, você quer confessar? E o Bruno diz: quero, e confessa. Nesse caso, foi ideia do promotor, mas ele confessou. Não precisa ser espontânea, a ideia não precisa ser do Bruno. Basta que ela seja voluntária, basta que a confissão aconteça sem
sem nenhuma interferência, sem nenhuma coação por parte do controle social formal, das instâncias formais de controle, do promotor, da polícia e do Poder Judiciário. Então, se a confissão for voluntária, estou confessando por livre e espontânea vontade, mesmo que a ideia da confissão não seja minha, ela continua com o valor de circunstância atenuante e terá todas as consequências processuais penais aqui apresentadas por mim. Faremos agora uma pausa e em seguida voltamos com o segundo tema polêmico sobre Tribunal do Júri. Vamos falar de homicídio sem cadáver.